Olá, esta é a questão 152 do Enem 2023, o caderno rosa e o tema probabilidade. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, e divulgasse o conteúdo de matemática para as pessoas interessadas no Enem 2023, se preparando para o Enem 2024. Então, a questão 152 diz o seguinte: visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma promoção em que cada cliente que realizar uma compra pode garantir um voucher para ser utilizado em sua próxima compra. Para ganhar o seu voucher, o cliente precisa retirar ao acaso uma bolinha dentro de cada uma das urnas A e B, disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de escolher ao acaso uma bolinha preta na urna A é igual a 20% e a probabilidade de escolher uma bolinha preta na urna B é 25%. Ganha o voucher o cliente que retirar duas bolinhas pretas, uma em cada urna, certo? Bom, aí continuando aqui a leitura. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que para a promoção ser viável aos negócios, era preciso alterar a probabilidade. Então, ele vai alterar essa probabilidade que foi descrita aí no começo, né, de acerto do cliente sem alterar a regra da promoção, que é tirar duas bolinhas pretas uma em cada uma, tá? Para isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas da urna B, de forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual a 1%, certo? Então, combinando as duas, tem que dar uma probabilidade menor ou igual a 1%. Sabe-se que na urna B, né, que é onde vai ser alterada a probabilidade, a urna B tem 4 bolinhas pretas e que ambas as urnas todas as bolinhas têm a mesma probabilidade de serem retiradas, né? Melhor dizendo. E a pergunta é: qual o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar, aumentar a urna B? Bom, é um exercício bem complicadinho, né? Dá para perceber aí pelo texto que ele é bem complicado. Então vamos primeiro organizar as informações para a gente poder entender um pouco melhor. Então olha só, antes, o que era antes, tá? Qual era a chance aí do camarada ganhar aí, tá? Fala lá no texto que a gente já grifou, a probabilidade da urna A, né, dele tirar uma bolinha preta é de 20%, e na urna B de 25%. Então vamos organizar essas informações para a gente poder entender. Eu vou colocar aqui, ó, a probabilidade A é igual a 20% e a probabilidade B é igual a 25%. E aí o que acontece? Como ele viu aí que, de acordo aí com a situação aí, dá para supor, tá, que os clientes estavam ganhando com maior facilidade, então ele resolveu dificultar, aumentando só o número de bolinhas brancas da urna B. E aí depois que ele fez este aumento, tá, só na urna B, ele vai manter, né, algumas coisas da urna A, mas vai aumentar da urna B, e aí ele vai combinando essas duas urnas, a probabilidade tem que ficar menor ou igual a 1%, ou seja, vai dificultar a situação, né? Então, é o seguinte, ó,
a probabilidade da urna A, como não vai ser alterada, vai continuar 20%, e a probabilidade da urna B vai ser um valor que nós não sabemos, vou chamar aqui de X. E, combinando essas duas probabilidades, ou seja, a urna A com a urna B, a gente usa aqui o princípio multiplicativo, né, para combinar, esse valor ele vai ter que ser menor ou igual a 1%, foi o que falou aí no texto. E a pergunta é, quantas bolinhas brancas ele vai ter que adicionar na urna B, tá bom? Bom, então agora vamos para os cálculos, tá? Então nós vamos primeiro calcular a primeira parte que ele falou do texto, que é o seguinte, ó, que ele falou que na urna B tem 4 bolinhas pretas, tá? Só que não fala a quantidade de bolinhas que tem no total. Então a gente sabe o seguinte, ó, que 4 bolinhas pretas dividido pela uma quantidade que a gente não sabe, vou chamar aqui de B, tá? Que é só para representar a urna B, isso vai ser igual a 25%, porque ele falou aqui no texto, aqui na primeira parte, que é 25%. Eu vou colocar 25 sobre 100, tá? 25 sobre 100, só para ficar aqui mais fácil. E aí, a gente simplificando aqui, acho que dá para simplificar aqui por 25 os dois números, então aqui vai ficar 1, e 25, e 100 dividido por 25 vai ficar 4. Então, multiplicando aqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó, B vezes 1 é igual a B, e 4 vezes 4 é igual a 16. Então, significa que, nesse primeiro momento, né, eu chamei de antes, tinha 16 urnas, onde tinham 4 bolinhas pretas, né, então são 4 bolinhas pretas, e, no caso, 12 bolinhas brancas, só para a gente entender aqui o exercício. Aí ele quis dizer o seguinte, que ele vai aumentar o número de bolinhas brancas, que aí vai dificultar, né, a probabilidade do cara acertar, que aí é a segunda situação que nós vamos ter que achar aqui, né, o X, e aí ele vai aumentar o número de bolinhas brancas para que essa probabilidade fique menor ou igual a 1%, tá? Então, o que vai acontecer então? Ó, nós vamos ter que combinar as duas probabilidades, tá? A probabilidade da urna A vai ficar igual, que é o seguinte, que é 20%. Então, vou colocar em forma de porcentagem aqui, em forma de fração, 20 sobre 100. Aí, o que acontece aqui? Então, ele vai ter 4 bolinhas pretas na urna B, que foi falado, e aí tem o total de 16 bolinhas, e ele vai ter que aumentar. O que é aumentar? Ele vai aumentar uma quantidade X que nós não sabemos, certo? E isso, depois que ele fazer esse aumento, esse valor tem que ficar menor ou igual a 1%. Esse 1% eu vou representar na fração de 1 sobre 100, que é 1%, né? 1 centésimo, 1 sobre 100. Bom, agora é continha que eu vou resolver aqui primeiro, simplificar aqui, né? Acho que fica mais fácil da gente fazer. Aqui ficou 2 sobre 10 também, dá para simplificar, dá para dividir por 2, então aqui vai ficar 1 sobre 5. Então aqui vou multiplicar fração, né? 1 vezes 4 é igual a 4. E aí a parte de baixo, uma coisa importante de lembrar, é que vai ser 5 sobre 16 sobre x. Então tem que multiplicar os dois por 5, tá? 5 vezes 16 é igual a 80. E 5 vezes x vai ficar 5x. Então vai ficar 5x, 5x, já estava esquecendo o x, menor ou igual a 1 sobre 100, tá? Então a gente tem que resolver essa inequação aqui. Como é que a gente resolve? Multiplica cruzado aqui, tá? Então vou fazer, ó, 4 vezes 100 vai dar 400 e vai ficar menor ou igual 80 mais 5x vezes 1 vai dar o próprio 80 mais 5x, tá bom? E aí, para encontrar esse valor do x, o 80 está somando, passa para o outro lado subtraindo. A mesma coisa que a gente resolve a equação,
a gente resolve uma inequação. Só vai mudar no final aqui a resposta, tá? Então vai ficar 400 menos 80 menor ou igual a 5x. 400 menos 80 é igual a 320. Então vai ficar 320 menor ou igual a 5x. Esse 5 está multiplicando, contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar 320 dividido por 5. E isso tem que ser menor ou igual a x, tá? Vou fazer aqui no cantinho, acho que vou fazer desse lado de cá. Então vai ficar 320 dividido por 5. Vou juntar os dois aqui. Então aqui vai ser 6. 6 vezes 5 dá 30, sobra 2. 26 vezes 4. 6 vezes 4, que é igual a 20. Então isso implica dizer o seguinte, que 64 é menor ou igual a x. E para a gente colocar da maneira correta, letra primeiro e depois o número depois do sinal aqui, né? Então vai ficar o seguinte, vai ficar x. Aí o que acontece? Aqui eu tenho que inverter, né? Vou inverter essa situação aqui, tá? Que eu estou colocando o contrário. Então aqui está menor ou igual, o contrário de menor ou igual é maior ou igual, né? Vou inverter aqui a situação porque eu estou invertendo a posição da letra e o número aqui. Então o valor de x ele tem que ser maior ou igual a 64. Isso implica dizer o seguinte, né? Que ele pode colocar para ficar entre 1% a probabilidade na segunda urna aí, né? Ele vai ter que aumentar o mínimo de 64 bolinhas. Pode ser mais, 65, 66, 67 e tal, mas o mínimo é 64 bolinhas na urna B para que fique a probabilidade que no caso aí o gerente quer. E isso implica dizer que a alternativa correta é a alternativa C, tá bom? Então a questãozinha um pouquinho mais difícil aí, mas dá para resolver, tá bom? Então é isso para a questão 152. Um abraço a todos, até.